Oi, aquarianos! Bem-vindos ao do Marte Cartomancia. Se você ainda não é inscrito no canal, já vou fazer aquela chamada para se inscrever, para dar aquela moralzinha para quem tá aqui, né? Mas, bom, vamos lá conversar sobre o mês de maio, né? Onde eu espero aí que depois de um conflituoso abril você possa ter chegado com mais calma. E vamos ver o que as cartinhas trazem aí de reflexão para esse mês, né? Aqui no meu canal eu venho prezando pela ideia de tomar consciência, né, dos caminhos possíveis e daqueles evitáveis, pode nos auxiliar a ter mais autonomia e liberdade no mundo, para além ali, né, do objetivo de se manter e sobreviver. Enfim, bora lá entender qual que é o tom desse mês, o que vocês devem ter aí em mente. Caíram duas cartinhas e normalmente não aceito duas nesse lugar aqui, né? Mas vocês vão entender o porquê que elas interessam. Temos a carta da Torre, temos a carta 4 de Copas e abaixo delas temos uma carta da Lua. E, gente, vou falar. Essas três cartas aqui vão falar de tombos, vão falar... de decepções e vão falar também de um certo risco e um certo perigo de guardar tanto algumas mágoas, algumas coisas dentro de si, que talvez seja aí, né, no mês de maio, talvez não, é bem provável que no mês de maio, essa barreira que você construiu para não sentir algumas coisas, para não ter que lidar com algumas coisas, despenque. A gente está falando com alguns aquarianos que passaram por um tempo tentando evitar confrontar não apenas as suas escolhas, mas a maneira com que ela lidou até mesmo com o que era do outro, com o que não era seu. É como se nesse mês de maio, não apenas levados pela melancolia, mas levados pela ausência de ação, de movimento em alguns campos emocionais, principalmente em questões mais afetivas e românticas e próximas mesmo, muitos vão falar assim, putz, tem alguma coisa que parece que quando o assunto é amor, sentimentos de modo geral, eu perco a mão e eu sempre volto para esse lugar onde é solitário, onde é sozinho. Há aí um certo descrédito, né? Uma certa descrédito não, uma certa descrença que pode ter ali estacionado em algum momento, feito uma pausa, mas ela volta muito forte nesse mês. E ela volta porque há uma situação onde você se percebe ali perdendo algo e meio que numa lógica assim, de novo, né? Nossa, não é para ser mesmo, então... sabe, esse sentimento de nem pro bem nem pro mal, meio tanto faz, enfim, tanto faz não, né? É como se a gente realmente não conseguisse enxergar que há um lugar mais positivo e não só um lugar onde a gente retoma a essa sensação de, para mim, o mundo não tem aí um lugar para o eu indivíduo, tem um lugar para o eu trabalhador, para o eu que é um familiar, mas o eu indivíduo desejante, que quer amar e ser amado, não tem muito espaço. E aí opera muito nesse campo desses relacionamentos, porque é onde o calo aperta. Então vamos ver o que mais. Ok. Temos a carta do Enamorados, a carta 3 e 10 de ouros e a carta do Eremita. Algumas pessoas até aí entendendo, né, através dessa perspectiva de que o amor só chega para te levar para esse lugar negativo, o sentimento só tem te servido aí para se sentir mais solitário de certo modo. Vejo que alguém tem até um convite para participar de algo, para entrar em alguma empreitada e onde, né, oportunidades possam
possam te levar ali a ter mais ganho, mais retorno financeiro. Mas se você entrar de cabeça nesse negócio, por mais que você não trabalhe sozinho, trabalhe com outras pessoas, se você ignorar, olhar para aquele sentimento, você vai se sentindo cada vez mais amargurado, mais limitado e mais incompreendido. Então, a gente está falando de uma situação que é uma situação onde tem uma quebra, uma ruptura de confiança, com um possível convite ali, né, a compartilhar algumas coisas, situações emocionais, a compartilhar um sentimento, há uma perda, há uma ruptura, e nesse quesito aqui, né, em vez de te levar simplesmente às lágrimas, no sentido de estou chorando por fulano, você começa a revisitar sentimentos e te colocar num lugar onde nem é interessante mais, né, a melancolia já faz parte de mim, e aí nessa busca por falar assim, eu vou tentar buscar, trabalhar um pouco disso, eu vou tentar observar de novo, eu preciso pedir uma ajuda, um auxílio para alguém, você mete a cara ali no que tem que ser entregue, no que tem que fazer profissionalmente, e aí você tá em busca de algo, te dá reconhecimento, mas quando termina você volta para aquele lugar onde a vida tá congelada dentro de ti. Então, aqui tá falando que essa escolha, ela não precisa ser feita a ferro e fogo, porque ela é muito resultado de alguém que tá tentando preencher os vazios, as lacunas que essa sensação de abandono causa. E aí não é que é abandonada, mas essa quebra de confiança retoma esse sentimento. E é assim que a gente se encontra, né? Não é um mês gostoso. Vamos ver, né? Vou pedir as cartinhas quando podemos ter aí uma projeção de mudança ou uma esperança para isso, mas é um mês onde profissionalmente é positivo, mas desde que você comece a se lembrar de como é se divertir fazendo o que você faz e tentando ir em busca de algo que te emocione, não apenas mobilize ali para tapar um buraco, para tapar esse vazio que a ausência de algumas respostas para suas perguntas tem tido aí. Enfim, aquariano, é uma leiturinha bem específica, né? Então, olha lá seu ascendente, sua lua, para ver o que mais pode ter para você. Eu vou ficando por aqui, mas nas outras redes, @Anumarte, eu também venho trazendo outras leituras e reflexões sobre o que é nossa autonomia, sobre perspectivas das cartas. E, enfim, um beijo e até a próxima.